irmãos! Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a retomada gradual da nossa igreja. Como isso vai acontecer, quais são os critérios, como nós devemos nos portar, tá bom? A gente sabe que é uma experiência nova para todo mundo, então a gente vai tomar alguns cuidados, temos regras diferentes e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, então vamos entender por que nós estamos voltando. Ah, já encontraram a cura? Já encontraram a vacina? Por que a gente parou? Então vamos lá, qual foi a função do isolamento social? O isolamento social, ele não serve para ninguém pegar a doença. Não é essa a função. A gente sabe que a gente vai ter que ter contato uma hora ou outra com o coronavírus. Antes da vacina, a gente tenta não ter. Mas a função do isolamento social era o quê? Era achatar a curva de contágio. Então, a função do isolamento social era diminuir a quantidade de pessoas que pegariam a Covid-19 de uma vez. Por quê? Muitas delas precisam de um leito de UTI, precisam de respirador, e se todo mundo pegar de uma vez, não tem leito suficiente. Então, essa é a função do isolamento social, é achatar essa curva para que as pessoas peguem aos poucos a doença para que todos tenham um leito de UTI. Então, essa é a função. A função do isolamento social não é você ficar isolado até achar a cura, até achar a vacina, não é essa a função. O isolamento social, ele existe para achatamento da curva. Então, por que a gente estuda a nossa volta agora? Porque na Grande São Paulo, a gente tem 64% dos leitos de UTI ocupados. E no estado de São Paulo, a gente tem 66% dos leitos de UTI ocupados. Esses números, eles são considerados seguros para uma flexibilização desse isolamento. Não significa que tudo voltou ao normal, não significa que eu posso andar por aí despreocupadamente, mas significa que é seguro começar algumas atividades com cuidado. A gente não vai voltar ao que era antes. Então, andar na rua sem máscara, andar sem álcool gel, isso a gente pode esquecer pelo menos a curto prazo. Mas com esses números fornecidos pelo governo do estado de São Paulo, é considerado que é seguro uma certa flexibilização. Por isso a gente teve a abertura de alguns restaurantes em horário reduzido, a abertura também de alguns outros serviços, como concessionárias, imobiliárias, salão de beleza, tudo isso com horário reduzido, porque a gente não pode abusar, mas já é considerado um pouco mais seguro pela quantidade de leitos de UTI que nós temos disponível. E lembrando que a gente está estudando a volta, mas qualquer aumento dos casos, ele vai implicar em avaliação sobre a manutenção ou não dos cultos presenciais. Então, se a gente perceber que aumentou o número de casos, que aumentou o número de leitos de UTI ocupados, a gente volta para o sistema online, porque a nossa prioridade é a segurança. Então, vamos lá. Com os fatos anteriores, se tudo estiver sob controle, todos os números estiverem adequados, quem pode voltar? Primeiro, você não pode ter nenhum sintoma. Então, se tiver febre, tosse seca, coriza, dor de cabeça, cansaço, eu não volto para a igreja, eu procuro um atendimento médico, porque todos esses sintomas, eles podem ser de Covid, podem ser de outras coisas também, mas a gente deve procurar atendimento médico. E se tiver qualquer um desses sintomas, não vá não só à igreja, mas em nenhum outro lugar, porque você pode transmitir para outras pessoas e não é isso que nós queremos, tá bom? Nós começaremos com um culto por semana e com um horário reduzido. Então será o culto pela manhã, sem a EBD, somente o culto. Então, para a gente ficar menos tempo em contato e esse retorno ele vai ser gradual, tá bom? Então lembra, se tiver qualquer sintoma, mas eu tô tossindo pouco. Não, não vá, tá bom? Quem não deve voltar? Quem pertence ao grupo de risco. Então, idosos, gestantes, puérperas, diabéticos, asmáticos, usuários de imunossupressores, todas essas pessoas, elas têm maior predisponibilidade a contrair a forma grave do COVID. A forma grave geralmente acaba tendo a necessidade de UTI.
Então, essas pessoas, a gente recomenda que nesse primeiro momento não voltem, tá bom? E as pessoas que se sentirem desconfortáveis ou inseguras. Se você ainda não se sente bem o suficiente, se sente desconfortável em sair de casa nesse momento, também não volta, não força nada, a gente está fazendo algo gradual. Lembrando que o culto que nós teremos na igreja, ele vai ser transmitido também pelo YouTube. E a nossa EBD, o culto das crianças, tudo isso continuará a ser transmitido também pelo YouTube, tá bom? E aí vamos tentar entender então o que nós vamos fazer quando nós chegarmos na igreja. A primeira coisa que a gente vai ter é a desinfecção dos calçados. Lembra, a gente veio do ambiente externo, o ambiente externo está sujo, ele pode ter uma série de contaminantes. Então a gente vai desinfectar os calçados, porque é o lugar que mais pode ter bactérias, porque a gente pisa em tudo que é lugar e não se preocupa tanto em limpar os pés quanto a gente se preocupa em limpar as mãos. Então, ou a gente vai ter o tapete sanitizante, que é o tapete que tem uma solução de cloro com água, que é suficiente para limpar os pés, ou um borrifador com álcool 70, como esse daqui, que a gente passa na sola do sapato, tá bom? Então, essas são as duas alternativas que a gente tem para a desinfecção dos calçados. A segunda coisa que a gente vai ter é a aferição de temperatura, tá? Febre não vai para a igreja, não vai para lugar nenhum, vai para o médico, tá bom? Então, aferição de temperatura para garantir que todas as pessoas que estão entrando estão com a temperatura ok. E a terceira coisa é a desinfecção das mãos e braços, toda a parte que tiver exposta. Como funciona a desinfecção? É legal até a gente saber como lavar as mãos e como passar álcool da maneira correta. Então, vamos fazer um demonstrativo? Aqui eu tenho um álcool, vou pegar um pouquinho, colocar na minha mão, uma quantidade que seja suficiente, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aí eu vou passar, palma da mão, entre os dedos, ó, polegar, vou pegar também, girando o polegar, passar todos os dedos. O punho também deve ser desinfectado, toda essa parte. Se eu tiver com anéis, qualquer coisa, eles devem passar álcool gel também, porque é superfície de contágio, tá? Então eu não tiro o anel, não tiro o relógio nesse momento para desinfectar, porque eles também precisam ter o álcool ou a água e sabão nesse primeiro momento. Então, chegando na igreja, depois de todo esse processo de desinfecção, o que a gente tem que fazer? Primeiro, é obrigatório o uso da máscara. Por lei, aqui em São Paulo, é obrigatório o uso da máscara a partir do momento que você sai de casa. Então, você já vai sair com a máscara, tá bom? E vamos lembrar, a máscara, ela deve cobrir o nariz, ser fechada aqui nas laterais e cobrir a boca também. Até o ideal seria um pedacinho do queixo, para ficar toda essa parte bem segura. Então lembra, máscara aqui não serve. Máscara que não cobre a boca, que deixa o nariz exposto, tá bom? Então vamos ver como que põe a máscara? Então, essa é a maneira correta de colocar a máscara, ó. Ela cobre meu nariz, ela vem até o queixo, ela tá fechada aqui nas laterais, ó. Não tá nenhum espaço aberto, tá tudo coberto. Assim, ela não funciona. Assim, ela não funciona. Aqui funciona menos ainda. Então, sempre dessa maneira. Não tocar na máscara o tempo todo. Colocou, vai deixar ela quieta. E para tirar, a gente pega o elastiquinho da lateral e puxa. A gente puxa sempre por aqui. A gente não pega essa parte aqui, por quê? Porque ela pode estar contaminada. Então, se você tiver com qualquer contaminação, colocou a mão aqui, você se contaminou. Então, sempre pelos elásticos laterais a gente vai tirar essa máscara. E a partir do momento que você pôs, não mexa mais. Se no seu percurso entre ida e volta da igreja você levar mais de 2 horas, é interessante que você tenha outra máscara para poder trocar.
porque em 2 horas ela acaba ficando muito úmida e aí o fator de proteção dela diminui. Aí ela te deixa mais vulnerável. Então, se demorar 2 horas, eu tenho que pegar ônibus, e aí, levando em consideração aproximadamente 1 hora de culto, vai levar mais de 2 horas. Tenha uma outra máscara na bolsa, tá bom? O distanciamento de 1,5 m no mínimo de qualquer pessoa que não more na sua casa. Então, eu vou poder abraçar os irmãos? Ainda não. Ainda não é o momento. A gente está voltando para o culto público, para a adoração coletiva, mas ainda não está tudo normal. Então nós não vamos poder fazer isso. Mas olha, tem um bebezinho tão fofo, eu queria... Nesse momento não é possível. Mas tem a irmã que eu tô com saudade, eu queria abraçar. Nesse momento ainda não é possível fazer isso. Então a gente vai manter o distanciamento nos bancos. Então você pode sentar com quem mora com você, tá bom? Senão a gente vai ter algumas faixas, alguns lugares mostrando a distância entre uma pessoa e outra, para que a gente possa participar do culto de maneira segura, tá bom? O cafezinho depois do culto vai ficar para um outro momento, porque ainda não podemos, tá bom? Em todo momento, enquanto a gente entrar na igreja e estiver lá dentro, vai ser de máscara o tempo inteiro, tá bom? Para banheiro, para água, a gente vai ter marcações no chão. Então, se tem as duas cabines do banheiro estão ocupadas e eu não estou lavando a mão, eu vou esperar do lado de fora e a gente vai ter marcações com fita zebrada de 1,5 m em 1,5 m para esperar na fila, numa distância segura. Mesma coisa no bebedouro também. Tem uma pessoa já pegando água. Eu vou ter uma faixinha, então eu espero 1,5 m de distância dessa pessoa para depois eu poder pegar minha água. Tá bom? Lembrando, então a gente não vai tocar em ninguém, não vai poder abraçar ninguém. Os nossos objetos serão nossos. Nesse momento a gente não deve emprestar a Bíblia, ou compartilhar a Bíblia, ou compartilhar celular, caneta ou qualquer outra coisa com quem não more junto com a gente, tá? Porque tudo que a gente encosta pode ser uma fonte de contágio. E muitas vezes eu tenho uma imunidade diferente da outra pessoa. Então, para mim, eu tô assintomática, não apresento nada, e outra pessoa pode estar mais vulnerável a isso e eu posso contaminar uma pessoa sem saber, tá? Então a gente não vai emprestar nada. Se você quiser, a gente tem álcool disponível. Chegando, você pode higienizar sua Bíblia, higienizar seu celular, todas essas coisas. Mas ainda assim, os objetos não devem ser compartilhados, tá bom? E depois? Acabou o culto, a gente vai voltar para casa. O que a gente deve fazer quando chegar em casa? Primeiro, desinfecção dos sapatos. Então, mais uma vez, eu estava no ambiente sujo, a rua, então eu devo limpar o meu sapato. Aí, mais uma vez, eu posso usar borrifador com álcool 70, posso usar um tapete sanitizante ou eu posso pegar até um pano de chão. Antes de eu sair para ir para a igreja, eu pego um pano de chão, deixo na porta da minha casa, do lado de fora, e coloco cândida. Quando eu chegar, eu piso nele e aí a sola do meu sapato então vai estar limpa para eu poder entrar em casa sem problemas maiores. Toda a roupa que eu usei, toda a roupa que estava na rua, eu devo tirar e colocar para lavar. Mas eu gosto tanto dessa camiseta, eu queria reaproveitar. Não é aconselhado. Veio da rua, tira toda a roupa e põe para lavar, tá? Porque pode ser a gente tá tratando no extremo do mais extremo. Então vamos tomar todos os cuidados que nós pudermos. Chegou em casa, a gente vai tirar toda a roupa que tá e colocar para lavar. E tomar um banho. Tomar um banho seria o ideal, porque água e sabão é a melhor coisa para a gente se proteger do coronavírus. É melhor que álcool, melhor que água sanitária. Água e sabão são perfeitos, tá? Porque o vírus ele tem o que a gente chama de uma membraninha. E água e sabão, eles são capazes de desfazer a membrana. Desfazendo a membrana, o vírus não consegue se replicar. Então, água e sabão são as melhores defesas que nós podemos ter. Então, chegou em casa, toma banho. Mulheres, principalmente com cabelo solto, preferencialmente lavem os cabelos toda vez que chegarem em casa, tá? É uma forma de segurança. Ou anda com o cabelo preso, que a chance de grudar alguma coisa no cabelo preso é muito menor do que quando ele tá solto, tá bom? E a gente lembra que a gente está voltando e que tudo que a gente está fazendo é para a honra e glória do nosso Deus. Então, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós estamos fazendo,
todas as nossas precauções, não é um exagero, não é para a glória do Senhor. É porque a gente sabe da importância do culto, então nós desejamos voltar, mas com toda a segurança. E a gente só vai voltar quando for seguro, obedecendo às autoridades, seguindo as regras, porque isso também é testemunho. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, podem me perguntar, podem entrar em contato, a gente está à disposição. Qualquer dúvida, eu posso voltar, eu devo voltar, como é melhor, pode entrar em contato, a gente está à disposição para tudo que os irmãos precisarem, tá bom? Espero que possamos nos rever em breve. Tchau, tchau!